Esta mensagem é para você que é influenciador digital cristão, seja youtuber, blogueiro, instagramer, facebooker, twitteiro, viner, enfim. A você que usa esta plataforma do YouTube, ou mesmo um blog e as redes sociais para semear a palavra de Deus. Porque, como nós youtubers sabemos, já é preciso ter no mínimo 1000 inscritos e 4000 visualizações por semana para ter direito à monetização no canal. Isso fez com que muitos youtubers ou abandonassem o canal ou o excluíssem. E com relação aos blogs, redes sociais, eu sei que o apelo do mundo tem sido muito grande. As decepções no meio cristão têm sido muito grandes, mas você não deve desistir, porque Jonas viu as dificuldades de ir até Nínive, enfrentar a capital da Síria, que era o reino mais poderoso do Oriente Médio naqueles tempos. Ele se acovardou, fugiu, achando que foi para o outro lado, achando que poderia fugir de Deus, não conseguiu fugir. E Deus o encontrou, provocou toda aquela tempestade. Aí somente quando Jonas se arrependeu e fez com que as pessoas o lançassem do barco até o mar, a tempestade se acalmou, aí Deus providenciou uma baleia para que durante 3 dias Jonas orasse, se arrependesse, para ir retomar a sua missão. Aí o resto da história você deve saber. E é só ir lá no livro de Jonas, que são somente 4 capítulos, é fácil, é uma história rápida, com certeza vocês entenderão. Mas, como eu já disse, as decepções no meio cristão têm sido muito grandes, sim. Você tem visto muitas coisas erradas no meio da igreja, sim. Mas isso não é motivo para desistir, porque você, quando for chamado por Deus para uma missão, tanto um ministério específico quanto a própria vida cristã como um todo, porque enquanto estivermos nesse mundo nós somos missionários, nós fomos enviados por Cristo para durante toda a nossa vida nós testemunhamos o amor dele. Nós não temos opção de desistir, porque se existe uma ordem, se existe uma obrigação que todo cristão deve ter, é a de pregar a palavra, de pregar o evangelho. Disso nós não podemos fugir. Portanto, se você é influenciador digital cristão, seja no YouTube, no blog ou nas redes sociais, você não deve desistir. Ainda que você não queira fazer pregações na internet, pregações no YouTube, mas com sua vida, com seu testemunho, você pode continuar pregando o evangelho, você pode continuar mantendo seu canal, seu blog, suas aparições nas redes sociais. Portanto, tome muito cuidado e não desista, porque o Espírito Santo de Deus está sempre à sua disposição para ajudá-lo, orientá-lo em tudo. Não desista, porque maior é aquele que está em nós, na igreja, do que aquele que está no mundo tentando nos destruir, nos amedrontar, nos acovardar. E eu gostaria de deixar alguns textos bíblicos com vocês, para que vocês possam refletir a respeito disso. Se você tem um canal cristão, se você tem um blog cristão, se você acessa as redes sociais, tem fanpage, enfim, para pregar o evangelho, não desista. Por maior que sejam as dificuldades, por menos recursos que você tenha, não importa que seja só uma câmera velha, um celular, sem edição nenhuma, sem roteiro nenhum. O importante é que o Espírito Santo fale ao seu coração, você transmita a mensagem do Espírito Santo às pessoas. Não se importe com palmas, não se importe com aplausos, não se importe com reconhecimento das pessoas. Importe-se com o reconhecimento de Deus. Ainda que as pessoas desprezem você, ainda que o retorno seja pouco, demore, ainda que os inscritos sejam poucos, mesmo que você nunca consiga atingir os 1000 inscritos no YouTube, mesmo que você nunca consiga atingir o número de pessoas que deseja atingir, o importante é que as poucas pessoas que assistem seus vídeos, que veem suas postagens, que leem o que você posta,
as fotos que você posta, os textos, enfim, as poucas pessoas que vêm são pessoas que Deus permitiu que vissem tudo aquilo que você está postando para serem transformados, para serem edificados, para serem regenerados. Então eu gostaria de deixar alguns textos para vocês. Primeiramente o de Josué, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não te mandei eu, Deus dizendo a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E um texto muito importante que todos nós cristãos devemos, que temos algum conhecimento, que recebemos de Deus uma missão, devemos refletir, devemos levar para as nossas vidas, é o do livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 11, que demonstra o tamanho da nossa responsabilidade como influenciadores digitais. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 33, de 7 a 11. A ti, pois, a filha do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Se tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá da sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Preste bem atenção, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ou seja, se o ímpio ele perece, é por culpa de suas próprias atitudes, por suas próprias escolhas. Deus não é culpado. Não culpe Deus pelas suas más escolhas. Convertei-vos dos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aí eu falei lá o livro de Jonas, né? Leia o livro todo de Jonas, são 4 capítulos, mas o versículo 2 do capítulo 4 diz assim: e orou Jonas ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Em primeiro lugar, Deus não se arrepende de nada. É que o verbo aqui em hebraico, a única tradução possível para português é arrepender-se, mas Deus nunca se arrepende de nada, porque Ele nunca erra, Ele nunca pecou. Deus pode reverter decisões e benefício da pessoa que se converte. Aí sim, isso pode acontecer. É que o verbo encontrado aqui em português para traduzir o hebraico foi arrepender-se, mas enfim. Deus é longânimo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. E Jonas, como era muito apaixonado por sua terra, como era muito apaixonado por Israel, ele não se conformou com isso, ficou irado contra Deus. E a reação dele foi essa, e se você ver o restante do capítulo 4 de Jonas, você verá o final da história. E prosseguindo aqui, Jesus diz o seguinte em João, no Evangelho de João, capítulo 14, 27, e no capítulo 13, 16, no capítulo 16, versículo 33. João 14, 27 e 16, 33, 2 trechos lá do sermão, das últimas instruções de Jesus aos discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, sejam quais forem as dificuldades que você enfrenta no meio digital para poder pregar a palavra, para poder viver o cristianismo, para obter reconhecimento das pessoas, deixe Deus agir. Apenas lance a semente, lance a palavra e deixe Deus fazer o resto. O importante é que você cumpra a sua missão, o resto fica por conta de Deus. No livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, Paulo tinha sido preso, quase foi morto pelos israelitas na sua ida a Jerusalém. Ele acabou sendo preso pelos romanos e ele estava trancafiado para ver o que os judeus decidiriam a respeito do futuro dele. Aí Jesus apareceu, o próprio Jesus, eu acredito que tenha sido Jesus mesmo, que apareceu para Paulo e disse o seguinte, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, Lucas no caso narrando a aparição de Jesus a Paulo, Jesus disse,
Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, Paulo faria exatamente o inverso do que Jonas tinha medo de fazer. Porque Roma era a cidade mais poderosa do mundo naquela época. Roma é a cidade, a capital do Império Romano, do império mais poderoso do mundo no momento. E seria durante muito tempo ainda, até o ano 476. Espera só um pouquinho. Então, como eu estava dizendo, Paulo fez exatamente o oposto do que Jonas tinha medo de fazer, porque Roma era a cidade mais poderosa do mundo naquela época. E continuaria sendo pelo menos até o ano 476 depois de Cristo, quando houve a invasão de Roma pelos bárbaros, tal, e houve aquela transição da Idade Antiga para a Idade Média. Mas Paulo ele apelou para César, ele acabaria sendo preso, enviado para Roma, houve aquela tempestade e tal, eles foram para lá de Malta. Aí, se você for no final, nos últimos capítulos do livro de Atos, você verá o resto da história. E finalmente o apóstolo Paulo, já muitos anos depois, já com o ministério praticamente consolidado, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, ele complementa, ele fecha, dizendo assim: e disse-me, a minha graça te basta. Disse-me, no caso, Deus ou Jesus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, Deus permitiu que viesse o tal espinho na carne a Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se vangloriasse. E Paulo pediu a Deus que tirasse aquilo dele, e a resposta de Deus foi essa: minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, se você está fraco, se você está cansado, se você não aguenta mais postar vídeos na internet, postar fotos, postar textos para pregar o evangelho, se isso está cansando você, se aquilo que você esperava não era aquilo que você não aguenta mais, busque forças em Deus para continuar, porque Deus tem uma missão para você. Deus chamou você para a missão, e com certeza se Deus chamou você, foi para que você impactasse o mundo, se não das redes sociais, fora delas. Mas se Ele chamou você para as redes sociais também, aproveite isso, não desperdice, porque Deus tem algo muito melhor para você. A recompensa virá. Se a recompensa não vier nesse mundo, ela virá lá em cima, virá na eternidade. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E lembre-se, não desista. Desistir não é uma opção. Não sei, lembro quem foi o autor dessa frase, mas guarde essa frase para o resto da sua vida. Desistir não é opção. Que Deus abençoe, e até depois, se quiser.